Rio Grande do Sul apresenta plano para a recuperação de hidrovias. Recurso do fundo é maior aporte da história do estado na área. Paraná inaugura obra pioneira no país contra enchentes. Túnel fará contenção das cheias em Rio de Francisco Beltrão. Pequena central hidrelétrica vai atender a região sudoeste do Paraná. Estado aposta em pequenas usinas para a produção de energias renováveis. Mais um trem de alta velocidade começa a funcionar na Europa. Rota passa a conectar Paris e Berlim, além de outros destinos na França e na Alemanha. Taiwan recebe tanques americanos. Esse é o primeiro lote de 108 solicitados pelo território reivindicado pela China. Mercado de Natal ilumina Xangai. Uma celebração de comunhão de culturas e espécies. E você vai ver ainda. Ponte Hercílio Luz inaugura iluminação cênica. Cartão postal da capital catarinense conta com mais de 5.500 pontos de luz. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h03. O governo do Paraná autorizou melhorias nas rodovias da PR-180 e 281 entre Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. As obras liberadas pelo governo do estado prevêem investimento de R$ 91 milhões para a restauração de 41 quilômetros, alargamento das pistas, pavimentação dos acostamentos e mais de 9 quilômetros de faixas adicionais nas rodovias PR-180 e 281. A gente melhorou muito, né? Fizemos um planejamento estratégico, começamos pela 280, que hoje, inclusive, eu inaugurei ela até Clevelândia e já começou a obra até Pato Branco. Nós, em 8, 9 meses, vamos ter a inauguração até Pato Branco. Nós fizemos o contorno de Francisco Beltrão, o contorno de Pato Branco a primeira etapa, agora autorizei fazer a segunda etapa. Agora vai entrar a concessão, na quinta-feira, que é o lote 6, que entra o lote do Sudoeste. A duplicação também de Pato Branco a Beltrão, além da ligação até Cascavel. O prefeito Carlinhos está fazendo o projeto do contorno aqui de Dois Vizinhos, que é um compromisso que nós temos com a cidade também de, assim que ficar pronto esse projeto, a gente também fazer essa liberação. Então nós estamos levantando a qualidade da infraestrutura do Sudoeste, devido à importância do Sudoeste. Para ampliar a capacidade de tráfego de ambas as rodovias, as faixas de rolamento serão alargadas nos dois sentidos, passando dos atuais 3,20 de largura para 3,50 metros em cada pista. O projeto inclui ainda a pavimentação dos acostamentos e a implantação de 9 quilômetros de faixas adicionais para ampliar as áreas de ultrapassagem. As terceiras faixas estão divididas em 8 segmentos, 6 na PR-180 e 2 na PR-281. Isso faz com que o governo pudesse reconhecer e nós se sentir valorizado por tudo que Dois Vizinhos representa. Dois Vizinhos é campeão no agro, Dois Vizinhos é o município que tem uma das melhores notas do IDEB, Dois Vizinhos tem uma qualidade de vida como poucos municípios têm e precisa também qualidade no direito de ir e vir. Também serão implantadas novas sinalizações horizontais e verticais, dispositivos de segurança viária e melhorias no sistema de drenagem. O projeto será executado pelo consórcio Itaque Sudoeste, formado pelas empresas Pavimentações e Terraplanagens Schmidt e Azure Gerenciamento e Projetos. Com a emissão da ordem de serviço assinada pelo governador, o consórcio tem a partir de agora 180 dias para a elaboração dos projetos de engenharia e outros 540 dias para a execução das obras, que devem começar em junho de 2025. O estado do Paraná inaugurou uma obra inédita no país para minimizar um problema histórico de enchentes. Localizado no sudoeste do Paraná, o município de Francisco Beltrão, com mais de 100 mil habitantes, é um dos mais populosos da região. Cortado pelo rio Marrecas, a cidade já enfrentou várias enchentes que causaram prejuízos e perda de vidas. Um problema que deve ser amenizado com a entrega de uma obra pioneira no país. Foi construída uma contenção de cheias no rio Marrecas, que conta com um túnel de mais de 1 quilômetro de extensão, para escoar o fluxo de água do córrego Urutago até o rio Marrecas, em dias de grande volume de chuvas.
A estrutura permite o escoamento através de um canal de 740 metros de extensão, 12 metros de profundidade e 8 metros de largura, conectando a comporta na entrada do túnel, que possui um sensor de nível para regular a abertura e fechamento. Quando o volume atinge a cota inicial de alagamento, a comporta se abre automaticamente, escoando a água pelo túnel até retornar ao leito normal do Marrecas. Há tantos anos, a população de Francisco Beltrão, e a cada ano que se passava o problema aumentava, porque o grau de impermeabilização da cidade cada vez aumenta mais. Francisco Beltrão ultrapassou os 100 mil habitantes, então o problema das cheias do rio Marrecas, eles se agravavam gradativamente todos os anos. Inaugurado nesta semana, dias antes, a obra foi posta à prova, quando um grande volume de chuvas que ultrapassou os 220 milímetros atingiu a cidade. Em 2022, antes da conclusão da estrutura, uma quantidade menor de chuva afetou mais de 300 famílias. Mas dessa vez, apenas 10 residências foram impactadas. Inaugurando essa obra magnífica, que é uma obra no rio Marrecas, que era um grande problema para a cidade. Nós tivemos semana passada mais de 220 milímetros de chuva em 30 horas, então se não houvesse essa obra hoje que nós estamos inaugurando, possivelmente a gente teria hoje 300, 400 pessoas ou casas alagadas, famílias com problema de alagamento. É motivo de grande satisfação nós estarmos aqui hoje, eu, o Escrocado, com a equipe dele do Instituto Água e Terra, para poder vivenciar esse benefício, essa transformação da vida das pessoas em Francisco Beltrão para melhor. Hoje é um dia histórico para Francisco Beltrão. Muda-se a vida de centenas de pessoas aqui nesse município. Com investimento de 58 milhões de reais, a obra inclui, além da construção do túnel, o rebaixamento e alargamento em alguns trechos do leito do Marrecas e a readequação do rio Lonqueador. Essas intervenções devem trazer mais tranquilidade aos moradores em dias de chuvas. Ainda no Paraná, o estado inaugurou mais uma pequena central hidrelétrica. Com capacidade instalada de 30 megawatts, a pequena central hidrelétrica Tito, em Clevelândia, poderá atender cerca de 75 mil residências. Esse tipo de usina hidrelétrica, de tamanho e potencial relativamente reduzidos, representa hoje cerca de 3,5% de toda a capacidade instalada no Sistema Interligado Nacional, com 425 unidades no país. Só no Paraná, são 47, que juntas produzem 600 megawatts. O Paraná, antes de nós assumirmos o governo, durante 16 anos, licenciou 12 PCHs no estado. E quando eu entrei no governo, fiz um convite para uma grande equipe técnica, que é o caso do professor Everton aqui, o nosso professor Escocar, e tiramos toda a parte ideológica de dentro dessa área tão importante que é a área do meio ambiente e passamos a ter uma visão técnica sobre esse assunto. Pois bem, em 5 anos, 80 empreendimentos desse licenciados no estado. É o maior programa de incentivo à geração de energia limpa do país. E o Paraná é hoje o estado que mais tem CGH e PCH nesse tipo de empreendimento. A exploração das PCHs no Brasil começou em 97, quando foi extinto o monopólio do Estado no setor elétrico. Desde então, centenas de empresas investiram em estudos e projetos de geração de energia renovável, como esta nova usina, que deve atrair recursos para Clevelândia e toda a região sudoeste do estado. Isso traz prosperidade, não só para o município de Clevelândia, como o estado do Paraná. E nós temos um potencial hidrelétrico muito grande, não só deste projeto que está hoje se concretizando, mas como de outros projetos que estão em andamento de novas usinas PCH, CGH e tem até um grande projeto de uma usina HUE, que é de grande hidrelétrica. A construção da unidade suprimiu uma área de 47 hectares, mas como contrapartida, o empreendimento reservou 240 hectares para preservação permanente. Foram criados corredores ecológicos ao longo do rio Chopin, com 100 metros para a margem de Clevelândia e 80 metros para Honório Serpa. Além disso, o projeto resgatou 14 mil animais e plantou 270 mil mudas nativas para minimizar os impactos da obra. Como se tratar de uma energia renovável, porque além dela não poluir nada, ela ainda ajuda a conservar muito o meio ambiente, a fauna, a flora.
Rio Grande do Sul anuncia maior investimento em infraestrutura de navegação. 731 milhões de reais serão aplicados em dragagens. O governo do Rio Grande do Sul apresentou detalhes do Programa Estratégico de Reconstrução, que contará com 731 milhões de reais para recuperar e ampliar as hidrovias estaduais. O recurso, proveniente do Fundo do Plano Rio Grande, será usado para dragagens que buscam restaurar as condições de navegabilidade após as enchentes de abril e maio deste ano, quando os sedimentos se acumularam nas vias fluviais. As obras incluem a dragagem do canal de acesso ao Porto do Rio Grande, com orçamento de quase 437 milhões de reais e prazo de 18 meses, e a dragagem dos canais da Lagoa dos Patos e Lago Guaíba, estimada em 254 milhões de reais com prazo de 24 meses. Além das dragagens, o Estado prevê um edital para realizar estudos barimétricos com investimento de 47 milhões de reais para aprimorar sistemas de alerta e avaliar futuras intervenções. O fundo foi criado neste ano para financiar projetos estratégicos que modernizem e recuperem a infraestrutura local. O governo reforça que essas ações são fundamentais para retomar o fluxo de cargas, garantir eficiência logística e fortalecer a competitividade no setor portuário, impulsionando o desenvolvimento econômico do Estado. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Chido devasta território francês. Ciclone segue provocando estragos em direção ao Moçambique. Tem também um comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Prisão do rei do lixo respinga no senador Davi Alcolumbre, que busca a presidência do Senado. E ainda, Mercado de Natal ilumina Xangai, uma celebração de comunhão de culturas e espécies. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão, tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão, melhor preço é no Comprão. Ô, amigão, vai me dizer que você tem coragem de encostar a cabecinha com essa tranquilidade. Não lembro que você instalou aquela caixinha ali não, meu amor? Pode até parecer que você comprou em site confiável. Mas, ó, não é legalizado, né? Tá tranquilo ainda de encostar a cabeça no travesseiro? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Estamos de volta agora, 8h15. Uma nova luz para um cartão postal. A Ponte Hercílio Luz, na capital catarinense, ganhou iluminação cênica. A inauguração ocorreu na noite deste domingo. Depois de mais de uma década, a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, voltou a brilhar como nunca. Na noite do dia 15 de dezembro, a estrutura, considerada um dos maiores símbolos de Santa Catarina, ganhou um novo sistema de iluminação cênica. Mais de 7 mil projetores foram instalados para dar vida às cores que agora iluminam a Velha Senhora. A ponte é um cartão de visita da capital, né? Sempre foi do estado e aqui principalmente e da capital, pela beleza dela e pela recuperação que ela teve, que aconteceu com ela. E essa iluminação é como for elevar uma mulher bonita no salão, é deixar mais bonita ainda. A obra, realizada pelo governo do estado, teve um investimento de quase 10 milhões de reais e foi entregue em um evento que teve contagem regressiva e aplausos do público. O projeto utiliza a tecnologia LED RGB de última geração, com 124 projetores concentrados nas torres da ponte e mais de 5.500 pontos de luz que destacam os detalhes estruturais. Além da beleza, a iluminação foi pensada para permitir diferentes combinações de cores. Na semana de segunda a quinta vai ficar com luz branca e na sexta, sábado e domingo a gente pediu para que tenha todo o jogo de luzes.
Isso possibilita que a ponte adote temas específicos, como a decoração natalina exibida no momento da inauguração ou campanhas como o Outubro Rosa. São cerca de 7 mil pontos de iluminação entre refletores, linhas de LED. A questão de economia, né? Por ser de LED, o consumo de energia é baixo, né? E certamente o retorno turístico que o estado e a cidade vai ter vale muito a pena, né? Agora, o cartão postal de Florianópolis está pronto para encantar moradores e turistas, reforçando o papel de símbolo da capital e de Santa Catarina. A iluminação evidencia o potencial turístico da região, trazendo mais brilho para o Natal e a alta temporada de verão. Paris tem a Torre Eiffel, Nova York tem a ponte do Brooklyn e nós temos a nossa ponte Ercílio Luz iluminada a partir de agora. E agora alguns destaques internacionais. Equipes de emergência trabalham para acelerar ações para fornecer ajuda urgente ao território francês de Mayotte, após a passagem devastadora do ciclone Chido por este arquipélago do Oceano Índico. As imagens mostram cenas de destruição com casas reduzidas a escombros. Socorristas focam os esforços em encontrar sobreviventes e fornecer água e alimentos. Autoridades não atualizaram os balanços iniciais de mortos, mas temem centenas de vítimas. A ministra da Saúde explicou que o ciclone provocou danos consideráveis no principal hospital do arquipélago, em particular nas unidades de cirurgia, terapia intensiva, maternidade e emergências. O presidente francês Emmanuel Macron convocou uma reunião de crise em Paris e o ministro do Interior viajou a Mayotte para supervisionar as operações. Chido é a mais recente de uma série de tempestades em todo o mundo alimentadas pelas mudanças climáticas. O ciclone causou danos importantes no aeroporto e o corte do fornecimento de energia elétrica e das comunicações, além da interrupção do fornecimento de água potável. A maioria da população de Mayotte é muçulmana e a tradição determina que os mortos devem ser enterrados rapidamente. Então, alguns nunca serão contabilizados. Mayotte é o departamento mais pobre da França e autoridades calculam que 1/3 da população vive em bairros carentes, em casas que oferecem pouca proteção contra tempestades. Depois de passar pelo arquipélago francês, Chido seguiu em direção à África e tocou a terra em Moçambique. O Unicef alertou que a tempestade pode causar danos de longo prazo na população do país africano. Vários países multiplicaram no domingo as gestões para estabelecer contato com o novo poder islâmico na Síria, uma semana depois da queda de Bashar al-Assad. A Síria iniciou a transição e o contato com o mundo uma semana após a queda de Bashar al-Assad. Vários ministros das relações exteriores multiplicaram os esforços no domingo para estabelecer contato com a nova potência islamista na Síria. O enviado da ONU para a Síria, Geir Pedersen, pediu ao envio da ajuda humanitária e que se evitem atos de vingança após a queda de Assad. Ele se reuniu com Abu Mohammed, chefe do grupo islâmico Hayat, que liderou a coligação rebelde que derrubou o governo de Assad em 8 de dezembro, após uma ofensiva relâmpago de 11 dias. Os novos líderes da Síria enfrentam agora o desafio de tranquilizar a comunidade internacional. Nosso objetivo é o perdão e a reconciliação, mas deve haver justiça e não vingança. Devemos dar às pessoas seus direitos e responsabilizar os criminosos perante a lei, dentro do Poder Judicial e instituições nacionais. Se Deus quiser, todos os sírios terão segurança e proteção. O novo governo sírio prometeu um Estado de Direito, mas a maior preocupação é o passado jihadista do grupo sunita HTS, que continua sendo classificado como organização terrorista por várias potências ocidentais. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que Washington estabeleceu contato direto com o HTS. Uma semana depois da tomada do poder pelo grupo sunita, na entrada da Universidade de Damasco, estudantes posicionaram a bandeira com 3 estrelas vermelhas, símbolo da oposição a Assad. Dezenas de alunos uniformizados retornaram às aulas na capital no domingo. Nos sentimos libertados e as correntes foram quebradas. O medo foi destruído e agora podemos nos expressar sobre muitas questões. A comunidade cristã síria também participou da primeira missa dominical desde a queda de Assad.
Hoje viemos e rezamos, marcando a primeira semana de uma nova Síria, uma Síria independente. Sempre oramos a Deus para poder viver livremente. Com a volta à normalidade, os sírios enfrentam um desastre econômico devido ao impacto de quase 14 anos de guerra, que deixou mais de 500 mil de mortos, e aos efeitos das sanções internacionais. Taiwan recebeu o primeiro lote de tanques americanos. O governo dos Estados Unidos é o principal apoio e fornecedor de armas de Taiwan, o que deixa a China irritada. Taiwan recebeu dos Estados Unidos os primeiros 38 tanques de combate Abrams. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério da Defesa da ilha, que busca fortalecer a capacidade militar diante de um potencial ataque da China. Os tanques M1A2, o primeiro lote de 108 solicitados em 2019, chegaram na noite de domingo a Taiwan e foram transferidos para uma base de treinamento militar ao sul de Taipei. Os tanques Abrams, que estão entre os mais pesados do mundo, são um pilar das Forças Armadas dos Estados Unidos. Estes são os primeiros tanques novos entregues a Taiwan em 30 anos, segundo a Agência Central de Notícias. A ilha de governo autônomo tem atualmente quase 1.000 tanques, entre CM-11 Brave Tiger, de fabricação taiwanesa, e M60A3 americanos. A tecnologia dos dois modelos está cada vez mais obsoleta. O governo dos Estados Unidos é o principal apoio e fornecedor de armas de Taiwan, o que irrita a China, que considera a ilha parte do território chinês. A oposição da China aos contatos militares de Estados Unidos e Taiwan e às vendas de armas é consistente e clara. Exigimos que respeitem o princípio de uma só China e os 3 comunicados conjuntos sul-americanos, especialmente as disposições do comunicado de 17 de agosto. Parem de armar Taiwan e apoiar suas forças em busca pela independência por meio da força. Taiwan enfrenta uma ameaça constante de invasão da China, que não descarta o uso da força para recuperar o território. Um ataque a tiros na escola cristã Abundant Life em Madison, nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, matou ao menos 2 pessoas e deixou 6 feridos. De acordo com a polícia, a atiradora, uma estudante de 17 anos, também foi encontrada morta. A polícia foi alertada sobre o ataque a tiros pouco antes das 11 horas da manhã de hoje pelo horário local. Em seguida, anunciou o fechamento de estradas e pediu que as pessoas evitassem a área. A escola de ensinos fundamental e médio atende aproximadamente 400 alunos. A instituição planejava entrar em recesso a partir da próxima segunda. A Europa deu um grande passo nesta segunda-feira em direção ao objetivo de aumentar o transporte ferroviário de alta velocidade. A partir de agora, um trem de alta velocidade passa a conectar Paris e Berlim, 2 das grandes capitais da União Europeia, que busca desenvolver esse transporte mais sustentável diante da onipresença das conexões aéreas. A nova rota foi inaugurada com a saída de um primeiro trem de Paris no final da manhã desta segunda. É uma conexão direta, sem estresse e boa para o meio ambiente. Só um passageiro consome 2 kg de gás carbônico em uma viagem como esta, comparada a 200 kg em uma viagem de avião. Então estamos muito satisfeitos porque não somente é um bom sinal para os 2 países, para as 2 grandes cidades de Berlim e Paris, mas também um forte sinal para o entendimento europeu. A conexão acontece com os ICE, os trens de alta velocidade alemães, e não os TGV franceses. Os trens também vão viajar até Estrasburgo, na França, assim como Karlsruhe e Frankfurt, na Alemanha. A União Europeia deseja dobrar o tráfego ferroviário de alta velocidade no continente até 2030 e triplicar até 2050 para cumprir os compromissos para combater as mudanças climáticas. Para atingir esses objetivos, o continente vai precisar enfrentar grandes projetos, como a padronização do sistema de sinalização. A crise política na Alemanha teve um importante capítulo nesta segunda-feira, com a derrota do governo na votação da moção de confiança no parlamento. O caminho está aberto para eleições antecipadas em fevereiro.
O parlamento alemão rejeitou uma moção de confiança ao governo proposta pelo chanceler Olaf Scholz. O resultado abre caminho para a realização de eleições antecipadas em 23 de fevereiro. Scholz convocou uma moção de confiança na Câmara Baixa do Parlamento, onde perdeu a maioria após a implosão de aliança entre os social-democratas, ecologistas e liberais. Agora, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier vai ter 3 semanas para dissolver a Câmara. A maior economia europeia foi por muitos anos um modelo de estabilidade, mas enfrenta uma grave crise política, assim como a vizinha França, cujo governo também enfrenta um cenário instável. A coalizão liderada por Scholz colapsou no começo de novembro, depois da demissão de Christoph Lindner como ministro das Finanças por divergências sobre o orçamento. Todas as iniciativas legislativas foram paralisadas desde então, já que o governo ficou em minoria. A crise foi o resultado de meses de disputas entre os 3 partidos do governo sobre a política econômica e questões como migração, além de confrontos pessoais. Um relatório de 668 páginas da Polícia Federal, obtido pela CNN Brasil, aponta que o empresário Marcos Moura, integrante do Diretório Nacional do União Brasil e preso na semana passada sob a acusação de liderar um esquema de fraude em licitações públicas, tinha contato direto com uma assessora do senador Davi Alcolumbre, do mesmo partido, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e favorito para assumir o comando do Senado a partir do ano que vem. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, uma notícia que mexe, de certa forma, com a eleição no Senado, né? Boa noite. Mexe totalmente. Os senadores agora vão ter um desafio, né? Esse processo vai demorar, não vai ser do dia para a noite que vai se definir se realmente tinha algum envolvimento do gabinete do senador Davi Alcolumbre, da sua assessora, favorecendo aí por meio do Ministério de Desenvolvimento empresas que, segundo a Polícia Federal, até o momento são investigadas, apontadas como fraudulentas, né, empresas que fraudavam as licitações. E aí os senadores têm um grande abacaxi na mão em definir se vão realmente levar a candidatura de Davi Alcolumbre pela segunda vez, buscando uma vaga como a presidência do Senado, ou se vão optar por um outro nome, um nome isento, limpo até o momento, para que não se macule, não se misture o Senado Federal envolvido aí em escândalos, né, envolvendo corrupção no processo tão importante como é o lixo. A gente vai especificar que essas empresas estão ligadas ao lixo. Boa noite a você, André, e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Pois é, os documentos da investigação da Polícia Federal apontam que Ana Paula Magalhães, assessora de Alcolumbre, que atua no gabinete dele, era procurada pelo grupo constantemente, esse grupo, portanto, acusado de fraudar licitações. O documento aponta ainda que o empresário Alex Parente, um dos presos nessa operação, encaminhou o contato dela para um outro empresário que também foi preso. Ele indica que procure ela. O motivo? Bom, não se sabe. Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo, também indica o telefone da assessora do gabinete de Alcolumbre para outros empresários. Essas conversas, segundo apurou a investigação, estariam ligadas à vinculação ou transferência de uma das empresas a um programa do Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, chefiado por Valdez Góes, ex-governador do Amapá, estado do senador, e indicado pelo próprio Davi Alcolumbre na cota do Partido União Brasil. E para surpresa de poucos, o documento detalha ainda que a proposta feita pelos empresários acabou sendo aprovada no orçamento de 2024 para ser realizada pela empresa deles, a Alfa, lá no município de Juazeiro, na Bahia. Depois, a própria Caixa Econômica Federal reprovou essa obra. Esse empresário, o Marcos Moura, tem contratos milionários com a Prefeitura de Salvador, que é liderada pelo União Brasil, e com prefeituras
em outros estados, administradas também pelo União Brasil. Ele foi preso na semana passada, no dia 11, e o Francisco Nascimento, primo do líder do União Brasil lá na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, também foi preso e foi flagrado pela PF jogando uma sacola pela janela com R$200 mil. Bom, fatos que cheiram, obviamente, à corrupção. Claro que precisam ainda ser investigados a fundo, mas mostram que no Brasil a troca de favores é uma das piores aliadas da corrupção. Afinal, por que ou para que mesmo um senador indica um ministro? Não batem no peito dizendo que são poderes independentes, o legislativo legisla, o executivo executa, né? Faz o orçamento. Ué, se são independentes, para que um senador ou um deputado deve ou precisa indicar alguém lá no executivo? E eu amplio aqui, né, para os deputados estaduais, indicar cargos no governo dos estados, os vereadores indicar cargos nas prefeituras e por aí vai, né? Estão percebendo como o vício é prejudicial? Nesse caso, literalmente, poderia até ser uma simples consulta de um empresário, né, pedindo auxílio, a ajuda de uma servidora, de um senador da República, para saber como se cadastrar em um programa do governo. Até aí, tranquilo. Mas se não fosse o senador o responsável pela indicação do ministro que ocupa a pasta, logo no ministério que a empresa seria beneficiada. Bom, aí é preciso investigar. E nós precisamos também mudar o Brasil. Se não, desse jeito, não dá certo. Nós já tivemos aí 4 anos com esses conchavos suspensos. Ao menos nenhuma investigação apurou fraudes relacionadas a esse tipo de conchavo. Mas parece que voltaram com tudo. E como se diz aqui no Sul, a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. E é isso que eles estão fazendo. Se tem aliados aí no governo, no partido que o senador ou um deputado, por exemplo, tenha um benefício, fazem os contatos e aí dão um jeito de forma uma ou outra de que aqueles empresários que estariam, de certa forma, ligados a esse grupo político, pelo menos é o que mostra a investigação da Polícia Federal, são beneficiados. E parece que houve irregularidades nesse processo. São poucas ainda as páginas que a Polícia Federal vazou em primeira mão para a CNN Brasil, mas parece que houve fraudes nesse processo. A empresa foi passada na frente, adiante de outras que já estavam no certame, e aí logo depois a própria Caixa Econômica, quando foi avaliar o processo para a liberação de recursos para essa empresa Alfa, identificou que essa empresa não deveria ter merecido ou sido selecionada para esse processo. Então aí agora respinga no Alcolumbre, que é um dos principais nomes, pela segunda vez ele busca a presidência do Senado, e os senadores têm agora um grande abacaxi, como eu falei no começo, em definir se realmente vão dar sequência à candidatura dele, ou vão, ele até pode ser candidato, mas se vai receber votos, o apoio das bancadas, né? Ou se vão ter que, o melhor caminho seriam, né, pela lisura do processo, até que isso seja investigado, mas aí a Alcolumbre não tem prazo hábil, né, para buscar mais uma candidatura. Então a situação que vem bem a calhar agora, tumultuando a eleição do Senado para 2025, que ela já começa aí com um grande cenário, que certamente essa operação vai ter mais desdobramentos, Andréa. E nós vamos aguardar, obviamente. Vamos acompanhar de lupa. Exatamente. Muito obrigada, viu, Thiago? A gente que agradece, uma boa noite a todos. E a gente se vê na sexta-feira, que quarta eu não estarei aqui, tá bom? Tá certo, então. Até sexta. Até. E agora a gente fala de Natal. Multidões lotam o mercado de Natal em Xangai, dando início à época festiva na maior cidade da China. Embora a maioria do país não celebre a festa cristã, os visitantes vibram com as comidas e luzes escolhidas para embalar a celebração. A China não tem lá muita tradição com o Natal, mas em Xangai, o nascimento do menino Jesus é comemorado com uma decoração bem ao jeito do Ocidente. Um mercado natalino ilumina ruas da maior cidade chinesa, com uma população de 26,31 milhões de pessoas. Até por isso,
uma celebração é sempre sinônimo de multidão na metrópole. E não faltou nada na festa, desde doces, biscoitos até presentinhos de Natal. Uma árvore de algodão doce reforçou o simbolismo desta época do ano, mas durou pouco nas mãos das pessoas que passeavam pelo mercado. As crianças aproveitam a oportunidade para brincar em um carrossel e com um Papai Noel bem em forma. Uma celebração de comunhão de culturas e espécies. Em Xangai, o melhor amigo do homem também brilha no Natal. E assim a gente encerra essa edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.